Olá alunos, seja bem-vindo ao meu canal Física Só Básico. Eu sou o professor Jonathan e hoje estarei dando a minha sexta aula de dinâmica. Hoje iremos trabalhar com a terceira lei de Newton, conhecida como ação e reação. Tá ok? Vamos lá, abra seu coração, venha comigo, vamos estudar para poder a gente aprender um pouco hoje, tá ok? Vamos nessa. Vamos lá. Terceira lei de Newton, ação e reação, né, gente? Ó, a toda ação há sempre oposta, uma reação igual. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre outro, não sempre iguais e dirigidas para partes contrárias, tá certo? Isso a gente vai ver daqui a pouco, com muita calma, tá certo? Como falei, vai abrindo o coração. Veja só. Se um corpo A exerce sobre uma força o corpo B, uma força de AB, A menos B, então o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força B menos A. De modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, tá certo? O módulo tem a mesma intensidade, né? Isso, tem a mesma intensidade, isso. A mesma força, isso. A mesma direção horizontal, tá certo? Horizontal. E sentidos opostos, tá certo? Percebam que o Bzinho aqui, ó, está indo para o lado esquerdo e o nosso Azinho está indo para o nosso lado direito, né? São opostos, tá certo? Logo, a força de A menos B é igual a menos força de B menos A, tá certo? Isso aí, ó, é para você já estar ciente que isso aí é a nossa terceira lei, tá certo? Ação e reação, certo? Vamos se lembrar, tem a mesma intensidade de força? Tem a mesma direção? Tem sentidos opostos? Tem. Então aí, ó, é a nossa terceira lei de Newton, tá ok? De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre corpos. Newton chamou esse par de força de ação e reação, tá certo? Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Ó, as forças de ação e reação ocorrem em corpos distintos, tá certo? Portanto, não se cancelam. Em corpos distintos, não se cancelam. Eu não posso fazer uma ação e uma reação com o mesmo corpo, tá certo? Eu preciso de outro corpo, né? Outro objeto, para poder ocorrer a terceira lei de Newton, a ação e a reação, certo? Não esqueçam disso. No caso de corpos em contato, como podemos representar o par de força de ação e reação? Vamos lá. No caso de corpos em contato, como podemos representar o par de força, ação e reação? Outra coisa muito importante aqui, ó, prestar atenção para poder a gente não perder aí, né? Ó, o fato da ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito, tá certo? Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa, tá certo? A sua massazinha aqui, ó. Percebam que a massa aqui, a massa A e a massa B tem uma grande diferença, não é isso? Tem uma grande diferença. Um exemplo aqui eu posso dizer, vamos supor que aqui tenha 3 kg e aqui tenha 1,5 kg, tá certo? Então, ó, como eu acabei de falar aí, ó, acabou de falar aqui, ó, o nosso PowerPoint, né? Não significa dizer que ela terá a mesma aceleração. Ela pode ter a mesma aceleração quando as massas dos corpos forem iguais, certo? Um exemplo, se aqui for 1 kg, 1 kg, aqui também for 1 kg, então a aceleração dessas massas vai ser também iguais, tá certo? Agora, se uma massa tiver a quantidade maior e a outra massa menor, consequentemente a massa maior vai ter uma aceleração menor e a massa menor vai ter uma aceleração maior, tá certo? Vamos lá.
Não esqueçam disso. Depois dê uma pausa no vídeo aí, volte o vídeo, comece de novo, que é muito importante essa explicação. Muito importante mesmo, certo? Exemplo envolvendo a terceira lei de Newton, ó, cabo de guerra. Quem nunca brincou de cabo de guerra, né? Quem nunca brincou de cabo de guerra? Pode perceber, né, que aqui vai ter uma intensidade de força, né? A mesma força, tá certo? A mesma direção e sentidos opostos, tá? Aí acontece aqui aquela brincadeirinha, ó. Se um deles soltar a corda, aí vem a tona, né? Desaba, né? Nesse caso aí não. Nessa foto aí ilustrada não. Eles estão com a mesma força, tá certo? Tá na mesma direção, mas só que tá com sentidos opostos, tá certo? No caso aqui, ó. Tá certo? Para a direita ou para a esquerda. Ok? Beleza? Aí, ó. Para vocês não esquecer aí, eu deixei algumas frasezinhas para ficar na mente. Ação. O pneu empurra a estrada. Reação. A estrada empurra o pneu. Outra aqui, ó. Ação. O foguete empurra o gás. Reação. O gás empurra o foguete. O homem puxa a mola. Essa é a ação. A reação. A mola puxa o homem. Ação. A terra puxa a bola. E a reação. A bola puxa a terra. Tá certo? Pronto, galerinha. Vamos agora dar uma mexida aí para dar uma chaculatada aí para todo mundo acordar aí, ó. Ficar esperto. Vamos lá. Veja como é fácil. Dois blocos A e B estão em contato. E sobre uma mesa horizontal, uma força F horizontal é aplicada ao bloco A. Ao bloco A. Seja a força de A, B, a intensidade da força que A exerce em B e força de BA, a intensidade da força que B exerce em A, pode-se afirmar que... Vamos lá. Pode-se afirmar que a força de AB é maior que a força de BA. A força de AB é maior do que a força de BA. Não, né, galera? Não tem como, né? Aqui não tem como. A força de AB vai ser a mesma que a força de BA. Tá certo? Vai ser a força de BA. Porque, vê só. Ela tá aqui, ó. Ela tá no mesmo sentido, na mesma direção, tá certo? Então aqui, ó, a gente tá falando de quê? Estamos falando de quê? Terceira lei, né? Vamos se ligar nisso. Novamente aqui, a força de AB é menor que a força de BA. Acabei de falar. A força de AB é igual à força de BA? Sim, vai ser a mesma força. Se eu pegar esse blocozinho e colocar ele aqui, vai dar a mesma força. Aqui não está falando a quantidade da força que tem no bloco A. A força não, da massa que tem no bloco A. Tá certo? Então aí subentende-se que aí é a mesma massa, tá certo? Então aqui, ó, a nossa alternativa aqui vai ser a nossa letra C. As demais eu não vou nem prolongar mais, né? Porque a gente já viu que tanto faz a força de A, de AB, tanto faz que a força de AB ela é igual, tanto faz com uma força de BA, a mesma coisa, vai dar no mesmo, né? O próximo, após estudar a terceira lei de Newton, o estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo foi uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marca a alternativa correta? O estudante está correto, sendo esse tipo de problema que Newton não consegue resolver. Eita! Nossa, o estudante está correto, né? O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento.
o estudante está correto e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Tá. Isso aqui, ó, tem explicação sim, tá, gente? Isso aqui tem explicação. Tem explicação sim. Isso aqui está totalmente errado. O estudante está correto, sendo um tipo de problema que Newton também, isso aqui está errado. Tá certo? Newton conseguiu resolver isso tranquilamente. Ó, o estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável. Olha, aqui se fosse correta, estava certíssimo aqui, ó. O estudante está correto, letra B, tá? Estaria correto se tivesse aqui, ó. O estudante está correto. Pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Tá certo? Mas já que ele botou que está errado, então está descartado. Tá certo? Letra D, o estudante está errado. Pois as forças aplicadas são da mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimenta-se movimenta-se-á sobre o corpo. Sobre o corpo se anula. Pronto. A terceira lei de Newton assume que as forças de ação e reação, tá certo? Vamos analisar aí, ó. Sobre a força de ação e reação, tá certo? Possui o mesmo valor, tá certo? Mas atua em corpo diferente. Até aí tudo bem, mas atua em corpo diferente. Sendo assim, cadê? Não haverá equilíbrio. Não haverá equilíbrio. E o movimento será possível, não é isso? Sobre o corpo. Sobre o corpo se anulam. Pronto. Então a terceira lei de Newton aqui, ó. A terceira lei de Newton nos fala isso aqui, ó. A letra D de Deus, tá certo? Letra D de Deus. Isso aí, ó, eu coloquei para você no começo do slide, tá certo, gente? É bom a gente se ligar muito. Qualquer coisa aí, ó, vocês voltem o vídeo, tá certo? Para poder vocês aprenderem melhor, tá ok? Dê uma olhadinha nessa pasta aí, nesse PowerPoint. Ela é muito boa de se aprender. Pronto, gente. Tem uma brincadeira aqui muito boa que eu vou fazer com vocês aqui agora. Tá certo? Isso aqui, ó. Muito bom para vocês. Agora a gente vai agora brincar um pouquinho, tá certo? Vamos brincar um pouco aqui. Temos 15 minutos de aula. Muito bem. Vamos agora prestar atenção no que eu preparei aqui para vocês, certo? Professor, ficou difícil de aprender, ficou. Agora a gente vai melhorar a nossa explicação aqui para vocês. Vamos analisar a seguinte situação. Um robô empurra horizontalmente uma caixa pesada. Vamos ver esse robozinho aí, ó, empurrando a caixa. Empurrando. Vai bater em mim. Pronto. Ao empurrar a caixa, o robô aplica sobre ela uma força que convencionaremos chamar de força de ação. Ele está fazendo ação. Força de ação do robô sobre a caixa, tá certo? Tá aqui, ó. O robô está fazendo a força de ação. Beleza. Será que a caixa também não empurra o robô? Vem a pergunta. Sim ou não? Aí vocês vão pensar em casa um pouquinho. Pausou o vídeo. Respondeu. Pronto. Experimente empurrar uma caixa pesada. Experimente. Você sente algo impedindo o seu movimento? O que é isso? Tente responder novamente. Vou botar aqui sim. A caixa também não empurra. Será que a caixa não empurra? Veja só. A caixa aplica no robô uma força F no sentido oposto à força oposto da força. Tá certo? Que chamaremos de força de reação. Força de ação e força de reação. Tá certo?
força de ação e força de reação. Beleza? Então aqui a resposta certa. Será que a caixa também não empurra o robô? Sim, a caixa empurra o robô, né? Isso a gente acabou de ver aí, ó, no PowerPoint agora há pouco, tá certo? Vamos ver o nosso próximo aqui rapidinho. Observe a simulação. Vamos lá. Opa! Vamos fazer uma mais lenta aqui agora, novamente. Oi. Perceberam? Agora mais lenta para você observar melhor ainda. Olha lá. Super lenta a câmera. Olha a força. Pronto. Quando o robô empurrou a parede, nada aconteceu com ele, ou ele começou a se mover para trás? Pausou o vídeo? Respondeu? Pronto. Ele, justamente. Esse fato nos faz concluir que quando o robô faz uma força sobre a parede responde com uma força sobre o robô. Ou a inércia do robô desaparece. A inércia? Não, né? Não, né? Não, né, gente? Aí, ó. Muito bem. A terceira lei de Newton diz que sempre que um corpo exerce uma força sobre o outro, este reage exercendo no primeiro uma outra força da mesma intensidade e direção, mas sentido contrário. Esta lei é conhecida também como a lei da ação e reação. Beleza? Tranquilo, né? Bem legal, né? Vejamos outro exemplo aqui agora. Vejamos outro exemplo. Opa! Quando o robô puxa a corda, ele exerce através dela uma força sobre o bloco. E este, então, também exerce uma força sobre o robô, de igual intensidade e sentido contrário. Ó, um resumo bem breve aqui, ó. Toda vez que o corpo A exercer força AB no corpo B, esse também exerce uma força A, esse também exerce a força a uma força BA. Tá ok? As forças têm a mesma intensidade, tá certo? Tem a mesma direção, isto é, são vetorialmente paralelas. Tem sentidos opostos. Logo, quando tem sentidos opostos, né, ela fica assim, ó. Força de AB é igual a menos força de BA, porque são sentidos opostos, tá certo? Não se esqueça, a terceira lei de Newton também é conhecida como princípio da ação e reação. Toda força de reação corresponde a uma de reação, de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos sendo aplicados em corpos diferentes. A gente percebe o seguinte, que a gente sempre está batendo a mesma tecla, tá? Mesma tecla, dizendo a mesma coisa. Ação e reação corresponde à mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo e aplicados em corpos diferentes. A gente sempre está batendo a mesma tecla aí para vocês não esquecerem, beleza? Ó, um atirador mira um alvo com seu fuzil. Quando o fuzil dispara uma bala, considerando que o fuzil aplica uma força na bala, onde é aplicada a reação desta força? Será que é no atirador? O atirador ali vai sofrer uma reação? Será que é na bala? Ou será que é no fuzil? Ó, gente, vai ser no fuzil, tá? Vai ser no fuzil. A aceleração do recuo da arma é menor que a aceleração adquirida pela bala. Isto acontece porque a inércia do conjunto atirador-fuzil é maior do que a da bala, pois a massa do conjunto é maior que a massa da bala. A massa do conjunto do fuzil, ela é bem maior que a massa da bala, que chama, na verdade não é bala, é munição, né? Certo? Ó aqui, ó. Uma brincadeirinha aqui para vocês aqui, ó.
arraste o corpo para dentro da região. Perceba o seguinte, ó. Ele vai na vertical, no centro da Terra. Tá certo? Ele vai na vertical. A Terra traz o corpo para si com uma força denominada peso. A Terra puxa, né? Atrai os corpos. Para quem está na superfície da Terra, a força peso é sempre na vertical. E seu sentido é para baixo, sempre para baixo, tá vendo, gente? Novamente aqui, reply. Sempre para baixo, ó, sempre para baixo, sempre para baixo. Opa, desculpa. Sempre para baixo, tá certo? Beleza. Vai vendo aí que vocês vão precisar mais na frente. Daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade que eu vou deixar para vocês aí, tá bom? Um avião que está aproximado da superfície da terrestre é atraído pela Terra. Ele exerce nela a força-peso pelo princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. O avião também exerce na Terra uma força com a mesma intensidade, direção e sentido contrário. São corpos diferentes, né? Corpos diferentes. Muito bem. Tá aí. Todavia, com a massa da Terra muito grande, a aceleração causada pela força de atração do avião, ela é desprezível, tá certo? Ela se despreza. Ó, as forças P e menos P se equilibram. As forças P e menos P se equilibram. Sim, né? As forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Ainda assim você acha que elas se equilibram? Não, né, gente? Não tem como elas se equilibrar. A gente viu isso no PowerPoint agora há pouco, né? Tá certo? Muito bem, a gente está chegando num patamar bom. Agora vamos ver a diferença entre massa. É só dar uma revisãozinha, né? Entre massa e peso. A massa, como já vimos, ela está relacionada com a inércia, ou seja, a oposição à mudança de estado de movimento. A massa, independentemente da sua localização, é a mesma em qualquer lugar do universo. Isso a gente viu na primeira ou foi na segunda aula. A gente viu na segunda aula, né? A unidade da massa é quilogramas, tá certo? Quilogramas. Já o peso, ele é um pouco diferente. O peso é uma força e depende da localização. O peso ela vai variar de onde ela estiver. Se ela está na Lua, se ela está na Terra, se ela está em Júpiter ou em outro lugar, né? Como exemplo aqui, ó, deixa eu te falar aqui, ó. O peso de um corpo varia conforme ela sofra uma maior ou menor atração que há sobre ela. Se o corpo estiver na Terra, seu peso será 1. Se estiver na Lua, seu peso será menor. E se estiver em Júpiter, seu peso será maior ainda. Vê só, será maior ainda. A unidade do peso é N de Newton, tá certo? Se você aí, ó, se você tiver dúvida nessa aula aí, ó, clique nesse card aí em cima que eu vou passar para vocês aí, tá certo? Vai ser direcionado para lá, para a aulazinha, tá bom? E tem aqui a nossa formulazinha, né? A fórmula do peso. Como o peso é uma força, ele é dado pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração que um corpo é atraído é denominada gravidade e é representada pela letra grega G. Logo, ficamos com... Aí, ó. Teve uma troca aqui de A para G, porque é a aceleração da gravidade, né? Então vai ficar assim, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá certo, gente? Beleza, gente? Vamos concluir aqui com duas perguntinhas bem básicas para vocês. Quando um bloco está em repouso sobre uma mesa, age sobre o corpo apenas a força-peso? Reloginho, deu pausa, responda, deu play novamente. Vamos ler aqui, ó. Quando o bloco está em repouso sobre uma mesa, age sobre o corpo apenas a força-peso? Não age só o corpo. Se o corpo está parado, então a resultante é nula. A resultante é nula. Logo, deve haver mais alguma força. Mas que força é esta? Olha aí, ó.
É conhecido como uma força normal, tá, gente? Quando o corpo estiver apoiado na superfície horizontal, o corpo tem ação de contato com apoio, ou seja, o corpo empurra a mesa, o corpo empurra a mesa para baixo e ela reage empurrando o corpo para cima. Princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Esta força é chamada de força normal, pois sua direção é normal à superfície de contato, beleza? Mais uma aqui para a gente terminar, concluir. Ó, dois blocos A e B de massa respectivamente iguais a 12 e 8 kg estão inicialmente em repouso sobre um plano horizontal, sem atrito algum, encostando um corpo no outro. A partir de um determinado instante, aplicamos o conjunto de força horizontal de intensidade igual a 60 newton. Determine o módulo de aceleração adquirida pelo conjunto e o módulo da força que um bloco exerce no outro. Ele quer saber o módulo de aceleração e o módulo da força. Vamos lá? Tranquilo aí, ó. Dando aquele playzinho para vocês terem uma noção. Opa! Para vocês terem aquela noçãozinha bem básica. Tá certo? Deixa eu melhorar aqui. Pronto, tá aí, ó. Novamente, considerando os blocos como um único corpo, desse modo a força F passa a ser uma força aplicada no conjunto e não apenas no bloco A. No conjunto, ou seja, no geral. A força no geral, tá certo? Ele vai botar uma força tanto no bloco A, tanto no bloco B, tá certo? Vai ser uma força nas duas massas, tá certo? Nos dois blocos, beleza? Porque aí ele vai fazer um somatório de massas, entendeu? No caso aí vai ser 20 kg. Então, ó, vai ser a mesma, vai ser, como posso dizer, vai ter a mesma força aí, tá certo? Só que a aceleração vai ser um pouco diferente, né? Vai ser diferente se fosse uma massa separada uma da outra, tá certo? Vamos lá ver aqui. Ó, A mais B, tá certo? Massa A mais massa B. Então a força é igual a massa vezes a aceleração, vai ficar assim, ó. Força é igual a massa A mais massa B vezes a aceleração, tá certo? Então fazendo a substituição aqui vai ficar o seguinte, ó. 60, que a força tá aqui, ó, é igual a massa A, 12 mais 8, que vai dar 20, vezes a aceleração, tá certo? Então 60, então a aceleração vai ser o quê? 60 dividido por 20, que vai dar quanto? A aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Isso aí a gente encontrou o módulo de aceleração. Vamos encontrar agora o módulo da força do bloco, que exerce um no outro. A força que exerce um no outro, tá certo? Força de B é a força que o bloco B exerce no bloco A. Muito bem. Então vai ficar o seguinte, ó, força menos força BA é igual a massa A vezes a aceleração. Massa A, cadê a massa A, que é 12, vezes a aceleração. Então ficará assim, ó, 60, que é a força, menos força de BA é igual a 12 vezes 3. Aqui, ó. De onde veio esse A? Da aceleração que a gente encontrou aqui, agora há pouco, tá certo? Então tudo isso aí, ó, tudo isso, percebam, que vai ser o seguinte, tu tem aqui, ó, 12 vezes 3, que vai dar quanto? 36. 36, tá certo? 36 vai ficar o seguinte, ó, 60, vai ficar, força de BA vai ser 60 menos 36, que vai dar 24 newton. Essa aí é a força de AB, tá certo? Força de AB, 24 newtons. Tá ok, gente? Beleza? Pronto, galerinha. Se você gostou, dê aquele like, aquela compartilhada.
se inscreva no meu canal e ó, ative o sininho para receber notificações de outros vídeos, tá ok? Pronto, gente, aquele abraço, fico todo com Deus, bons estudos, tchau, tchau.